Você já parou para pensar como é possível que o homem mais importante da história, aquele que dividiu o tempo em antes e depois de sua existência, tenha praticamente desaparecido da própria narrativa por cerca de 30 anos? Sim, estamos falando de Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, o Filho de Deus, mas cuja infância e juventude permanecem envoltas em um manto denso de silêncio. E antes de mergulharmos nesse mistério, já aproveita para se inscrever no canal e deixar o like, porque aqui a gente explora o lado mais enigmático da Bíblia. E você não vai querer perder nenhum detalhe. Agora, respira fundo e vamos juntos desvendar. Por que a Bíblia quase não fala sobre a infância de Jesus? O silêncio que intriga há mais de 2000 anos. Nos evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a vida de Jesus é contada com um foco evidente. Sua missão pública, seus milagres, sua morte e sua ressurreição. Mas e antes disso, o que sabemos do menino Jesus? A resposta surpreende. Praticamente nada. Os evangelhos falam sobre seu nascimento, o episódio da visita dos magos, a fuga para o Egito e depois um salto gigantesco até o momento em que Jesus, já com cerca de 30 anos, aparece sendo batizado por João Batista no Rio Jordão. Apenas um episódio quebra esse silêncio. Quando Jesus, aos 12 anos, permanece no templo em Jerusalém, debatendo com os doutores da lei, enquanto seus pais o procuram desesperadamente. E só. Décadas de sua vida permanecem como um dos maiores vazios narrativos de toda a Escritura, os chamados anos perdidos de Jesus. O que aconteceu entre os 12 e os 30 anos? Esse espaço em branco ficou conhecido como os anos perdidos de Jesus. Por que esse silêncio tão grande? O que ele fez durante esse período? Trabalhou como carpinteiro, como a tradição sugere? Viajou para terras distantes? Estudou com rabinos? Levou uma vida comum, sem nenhum evento extraordinário? Ou há algo mais profundo e misterioso por trás dessa ausência de registros? Esse silêncio alimentou, por séculos, as mais diversas teorias. E como sempre, onde faltam respostas, surgem as especulações. Textos apócrifos, tentativas de preencher o vazio. Na tentativa de preencher esse ato, diversos textos apócrifos e gnósticos surgiram nos primeiros séculos do cristianismo. Esses escritos, que ficaram de fora do cânon bíblico oficial, apresentam histórias fascinantes e, muitas vezes, polêmicas sobre a infância e juventude de Jesus. Um dos mais famosos é o Evangelho da Infância segundo Tomé, que descreve episódios de um jovem Jesus realizando feitos impressionantes e, por vezes, até assustadores. Por exemplo, há narrativas de Jesus moldando passarinhos de barro e dando-lhes vida, ou então amaldiçoando uma criança que o irritou. Outro texto, o Evangelho Árabe da Infância, apresenta relatos em que o menino Jesus realiza curas milagrosas e demonstra poderes sobrenaturais muito antes de iniciar seu ministério público. Mas por que esses textos não foram aceitos pela igreja? Os estudiosos apontam que, além de conterem elementos fantásticos e contraditórios, muitos desses evangelhos surgiram bem depois dos textos canônicos e são considerados, por isso, menos confiáveis do ponto de vista histórico e teológico. A igreja primitiva, ao definir o cânon bíblico, optou por manter os relatos que considerava mais autênticos e alinhados com a tradição apostólica. E assim, o silêncio sobre a infância de Jesus foi, de certa forma, preservado e mantido. Por que os evangelhos optaram pelo silêncio? Essa é uma das perguntas mais provocadoras. Por que não contar mais sobre a infância e juventude de Jesus? A maioria dos estudiosos e teólogos acredita que os evangelhos não foram escritos como biografias completas, mas como testemunhos de fé, focados em mostrar que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, e relatar os aspectos essenciais de sua missão redentora. Para os evangelistas, a fase mais relevante de sua vida começava com o batismo e o ministério público. Os detalhes da infância, aparentemente, não eram considerados necessários para transmitir a mensagem central, sua morte e ressurreição como a vitória definitiva sobre o pecado e a morte. Além disso, o silêncio é uma ideia teológica profunda. Jesus viveu plenamente a condição humana, incluindo a infância e juventude comuns, sem chamar atenção antes do tempo determinado para sua missão. Esse silêncio também fala como esse mistério alimentou mitos e especulações ao longo dos séculos. O vazio deixado pelos evangelhos foi terreno fértil para o surgimento de mitos, lendas e teorias ao longo dos séculos. Entre as mais famosas está a hipótese de que Jesus teria viajado para o Oriente, talvez até a Índia ou o Tibete, para estudar com mestres espirituais antes de iniciar seu ministério. Essa teoria, embora fascinante, carece de qualquer evidência histórica sólida, mas não impediu que inspirasse livros, filmes e documentários. Outros sugerem que Jesus viveu escondido, sendo preparado espiritualmente e intelectualmente em comunidades judaicas como os essênios, conhecidos por seu rigor religioso e misticismo.
ceticismo. Há ainda os que creem que o silêncio é proposital, para proteger aspectos da vida de Jesus que poderiam ser mal interpretados ou deturpados. Cada geração tentou preencher esse vazio com interpretações que, mais do que históricas, são reflexos de suas próprias buscas espirituais. O impacto desse mistério na teologia cristã. O silêncio sobre a infância de Jesus não é apenas uma curiosidade histórica. Ele tem implicações profundas na teologia cristã. Esse mistério ressalta que o foco da mensagem cristã está em quem Jesus se tornou, o Cristo ressuscitado, e não necessariamente em cada detalhe de sua vida terrena. Reforça a crença de que Jesus viveu plenamente a experiência humana, passando por todas as etapas da existência: infância, adolescência, juventude, mesmo que a Escritura tenha escolhido não narrar esses anos. Para muitos teólogos, esse silêncio é um convite à reflexão sobre o mistério da encarnação, Deus que se fez homem, que viveu como nós, em simplicidade e anonimato, antes de revelar sua identidade divina ao mundo. O mistério, portanto, não é apenas sobre o que não foi contado, mas sobre a maneira como Deus escolheu agir, em silêncio, na obscuridade, no tempo certo. Conclusão: um mistério que permanece. Assim, o silêncio sobre a infância de Jesus permanece até hoje como um dos enigmas mais fascinantes e instigantes do cristianismo. Um vazio que, paradoxalmente, fala muito. E talvez, justamente por não termos todas as respostas, continuamos a nos encantar, a especular e a buscar entender mais sobre aquele que mudou a história da humanidade. E você? O que acha que aconteceu com Jesus nesses anos perdidos? Se curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui sempre vamos explorar os mistérios mais profundos e instigantes da Bíblia. Até o próximo vídeo e que o mistério continue.